Olá, bem-vindos ao nosso bate-papo. Olha, o cenário hoje tá na boca do povo, né? O principal índice da nossa bolsa batendo a marca histórica de 170 mil pontos. É um otimismo geral, né? A gente vê muito capital estrangeiro entrando, o dólar dando uma acalmada. Exato. E no meio dessa euforia toda, para quem investe pensando no longo prazo, sabe? Naquela renda passiva, a pergunta que fica é: e agora? Como que a gente continua comprando, construindo patrimônio, sem pagar caro demais por tudo? Essa é a questão central. O mercado em forte alta é, talvez, o maior teste de disciplina que o investidor pode ter. O desafio muda completamente. Como assim? Bom, não é mais sobre encontrar as boas empresas, porque, sabe, na maré alta, quase todo barco sobe. O verdadeiro desafio é ter o sangue frio de olhar para uma empresa excelente e falar: olha, eu te adoro, mas não por esse preço. É resistir àquela ansiedade, né? Aquele medo de ficar de fora. E é justamente para entender como navegar nesse cenário que a gente está aqui hoje. Com base nos materiais que analisamos, vamos dar uma olhada numa estratégia bem pé no chão, focada em dividendos, que parece funcionar muito bem quando o mercado está assim, aquecido. Isso. Vamos ver na prática como funcionam conceitos tipo preço-teto e como ter metas claras pode ser a bússola para não se perder nessa euforia toda. Ok, então. Vamos começar pelo que parece ser o pilar de tudo: a disciplina de não comprar a qualquer custo. O primeiro exemplo que salta aos olhos é com a empresa Irani. Assim que as ações dela bateram R$ 9,14, a decisão foi simples: parar de comprar. Certo. Mas aí eu pergunto, isso não é um pouco arriscado? E se a empresa, que é boa, continuasse subindo sem parar? A pessoa não estaria deixando dinheiro na mesa por ser disciplinada demais? Essa é uma dúvida super comum e, olha, muito legítima. Mas a gente precisa entender que essa atitude não é sobre prever o futuro do preço da ação. Ninguém sabe se vai subir ou cair. A lógica aqui é outra. E qual seria? É gerenciamento de risco. E principalmente alocação inteligente de capital. Ao definir um preço máximo para a Irani, o investidor está dizendo, basicamente, a partir deste valor, o retorno que eu espero dos dividendos, sabe, em relação ao preço que eu estou pagando, já não é mais tão atraente para mim. A minha margem de segurança diminuiu. Ah, entendi. Não é que a empresa ficou ruim. De forma alguma, é o preço que ficou esticado demais para os critérios daquela carteira específica. Certo. Então, o dinheiro que seria aportado mensalmente em Irani não fica parado na conta esperando a ação cair. Exatamente. O capital é um recurso que precisa trabalhar. Nos materiais, a gente vê que a alternativa encontrada foi a ROM Indústrias. Naquele momento, as ações delas estavam sendo negociadas ali na faixa de R$ 7,93. Um preço bem mais interessante, imagino. Pelos critérios da estratégia, sim. Oferecia uma relação de risco e retorno muito melhor. É uma rotação tática, sabe? Você para de regar a planta que já cresceu demais e começa a dar água para outra que tem mais espaço para crescer. Gostei da analogia. E essa ideia de ter um limite de preço fica ainda mais clara com o segundo exemplo, a BR Partners. Ali, o critério é explícito, um preço teto de R$ 18. Isso. A regra é de uma clareza impressionante. Se estiver acima disso, não tem compra. O que eu acho fascinante é como um número tipo R$ 18 pode guiar tudo. Mas como se chega num número desses? É um palpite? Olha, esse número está longe de ser aleatório. Ele funciona como uma âncora de valuation. É uma referência do que seria o valor justo da empresa para aquele investidor. Uma âncora. Sim, é um jeito de se perguntar, com base nos lucros e na capacidade de pagar dividendos dessa empresa, quanto ela realmente vale para mim. É para não se deixar levar pelo preço que o mercado está gritando, entende? Geralmente, esse teto é calculado com base num dividend yield mínimo desejado. Certo, o dividend yield, que é a relação entre o dividendo e o preço da ação. Como que seria essa conta, assim, na prática? Vamos imaginar um cenário hipotético para BR Partners, ok? Suponha que o investidor espere que a empresa pague, digamos, R$ 1,80 de dividendos por ação no próximo ano. Ok. Se ele define que para essa empresa ele só aceita um retorno mínimo de 10% ao ano, a conta é bem simples. Ele divide o dividendo esperado, R$ 1,80,
pela taxa de retorno que ele quer, que é 10% ou 0,10. O que dá R$ 18. Exato. Esse é o preço máximo que ele pode pagar para garantir o retorno mínimo que ele mesmo estabeleceu. É uma matemática de retorno, não de especulação. Isso muda tudo. Então, o preço teto não é sobre adivinhar o mercado, mas sobre garantir o seu próprio retorno. Ok, então a gente para de comprar uma ação quando ela fica cara. Mas e o dinheiro que sobra todo mês do aporte? Ele vai sendo pulverizado entre as outras empresas ou existe um plano mais estruturado? Pilar da estratégia. As metas de acumulação não são aportes aleatórios de forma alguma. Existe um plano muito claro para o ano de 2026, com metas específicas para cada ativo. É como construir uma casa, sabe? Você não joga os tijolos de qualquer jeito. E essas metas são bem detalhadas, né? Nos materiais a gente viu alguns exemplos. Para o Banco do Brasil, o objetivo é adquirir mais 700 ações para chegar a um total de 2.000 ações. Isso. Já para a Isacret, que é uma gigante de transmissão de energia, a meta é mais cautelosa. Sim, e isso mostra a flexibilidade da estratégia. Para a Isacret, a meta é comprar mais 500 ações, mas tem uma condição: se os preços se tornarem interessantes. O que reforça o que a gente acabou de falar sobre preço teto. Exatamente. O investidor quer aumentar a posição, mas não a qualquer custo. Mostra que o plano não é cego. Ele se adapta às condições do mercado, sempre protegendo o capital. E os outros planos são igualmente metódicos. Para a BB Seguridade, o plano é comprar 100 ações por mês até o pagamento de dividendos em agosto, mirando um total de 1.000 ações. Para a Home Indústrias e para a BR Partners, a meta também é fechar o ano com 1.000 ações cada. E, claro, sempre respeitando o teto de R$ 18, no caso da BR Partners. E o que é poderoso nessa abordagem de metas por quantidade de ações é a virada de chave mental que ela provoca. O jogo psicológico vira a favor do investidor. Como assim? Pensa bem, quando o preço de uma ação que você quer acumular cai, o que a maioria das pessoas sente? Pânico. Mas, para quem tem uma meta de acumular 1.000 ações, por exemplo, a queda é uma ótima notícia. Vira uma oportunidade, uma liquidação. Exatamente, uma liquidação. A queda de preço se torna uma aliada, não uma inimiga. O investidor pensa: que bom que caiu. Agora consigo comprar mais ações com o mesmo dinheiro e vou atingir minha meta mais rápido. A volatilidade, que é fonte de ansiedade para tantos, passa a ser uma ferramenta. E a pessoa deixa de ser só uma espectadora torcendo para o preço subir. Isso. E se torna uma sócia que aproveita as pechinchas para aumentar a participação no negócio. Depois de toda essa disciplina com preços, essa matemática, essa paciência, a gente precisa se perguntar: para quê? Qual é o grande prêmio no final dessa jornada? No fim das contas, todo esse trabalho de planilha, de preço-teto, de meta, é por uma coisa só: construir uma fonte de renda passiva. É fazer o dinheiro trabalhar para o investidor, pingando o dividendo na conta de forma cada vez maior. O foco não é o valor total da carteira subir, então. Não, principalmente o foco é o fluxo de caixa que ela gera. E os números da evolução dessa renda, nesse caso específico, são bem impressionantes. A jornada começou com um valor quase simbólico, né? Cerca de R$ 49 em dividendos no primeiro ano. E a consistência da estratégia mostra seu poder. No ano seguinte, esse valor saltou para R$ 869. Depois, para mais de R$ 4.100. E no último ano completo, os dividendos recebidos atingiram R$ 6.000. Se a gente divide isso por 12, dá uma média de R$ 500 por mês. É o famoso efeito bola de neve em ação. Cada dividendo recebido é reinvestido, comprando mais ações que, por sua vez, vão gerar ainda mais dividendos. É um ciclo. E a meta para 2026 é bem ousada, dobrar essa média. O objetivo é chegar a R$ 12.000 em dividendos no ano, o que daria uma renda passiva média de R$ 1.000 por mês. É uma meta forte. O interessante é que a projeção, considerando só a carteira atual, sem nenhum novo aporte, já aponta para um recebimento de R$ 9.205 anuais. Isso dá uns R$ 767 por mês. E essa diferença, essa lacuna entre o projetado de R$ 767 e a meta de R$ 1.000
é a prova matemática da importância de tudo que a gente falou. Como assim? Esse gap de R$ 233 por mês não vai ser fechado por mágica. Ele vai ser preenchido justamente pelos aportes mensais disciplinados e pelo reinvestimento dos dividendos. É o trabalho contínuo, tijolo por tijolo, que vai construir o resto do muro. Essa lacuna mostra exatamente por que o plano de acumulação está ligado ao crescimento da renda. Resumindo o que a gente viu, então, a lição principal é que, num mercado em alta, a disciplina é mais que uma virtude. É uma ferramenta de sobrevivência e de prosperidade. Com certeza. Ela se manifesta de forma prática, usando um preço-teto como um escudo, realocando o capital para as melhores oportunidades e mantendo foco nas metas de acumulação, ignorando o ruído do dia a dia. Perfeito. O foco é sempre na construção da renda futura, não na valorização de curto prazo. E veja que toda a nossa conversa hoje foi sobre os critérios para comprar e acumular. A estratégia de entrada. Isso, a estratégia de entrada e de crescimento. O que nos deixa com uma reflexão final, um pensamento para levar. Com base numa estratégia de longo prazo, tão focada em receber dividendos, quais deveriam ser os critérios para vender uma dessas posições? Uma boa pergunta. Seria simplesmente porque o preço subiu muito e aí a pessoa realiza o lucro? Ou seria preciso um evento muito mais profundo, tipo uma mudança nos fundamentos do negócio, uma quebra de confiança na gestão, ou um corte drástico nos dividendos que sinalize que a vaca leiteira não dá mais tanto leite? Pensar em quando e por que sair é tão crucial quanto saber quando e por que entrar. O que fazer com os aportes mensais? A gente deve parar de comprar aquela ação que subiu bastante e procurar outra, talvez mais barata, na carteira? Ou a disciplina de comprar sempre, chova ou faça sol, é o que realmente importa? Eu defendo que ser sensível ao preço e ajustar a mão é fundamental. Já eu vou argumentar que essa tentativa de otimizar cada compra pode, na verdade, custar caro. A consistência de acumular ativos de qualidade, sem tentar adivinhar os movimentos do mercado, é o que constrói patrimônio de verdade no longo prazo. Para mim, a disciplina não é só aportar todo mês. É seguir seus critérios. Veja bem, o caso da Irani. Muita gente comprou na casa dos R$8. Agora ela bateu 9,14. Não se trata só de uma alta de 15%. Nesse patamar, o mercado já precifica um otimismo que, talvez, não se justifique nos fundamentos de curto prazo. A margem de segurança, ela diminuiu. Então, por que eu continuaria colocando meu dinheiro ali se tenho outra empresa excelente na carteira, como a Homem Indústrias, sendo negociada a R$ 7,93, com uma simetria de risco-retorno muito mais favorável? Isso não é especular, é alocar o capital de forma inteligente. Certo, eu entendo o seu ponto, mas eu vejo isso de um jeito totalmente diferente. O que você chama de alocação inteligente, para mim soa perigosamente como marketing timing. A ideia do longo prazo é virar sócio de grandes empresas. Ao pausar as compras porque a ação subiu, você corre um risco enorme. E se a empresa engatou um ciclo de crescimento forte e nunca mais volta para aquele preço? Você vai ficar de fora, com menos ações do que poderia ter. Isso quebra a mágica dos juros compostos, quer dizer, aquele motor que faz seu patrimônio crescer, mas que depende de você ter o maior número de ações possível trabalhando para você o tempo todo. A verdadeira disciplina, na minha visão, é executar o plano e ponto final. Mas essa disciplina cega não te expõe a um risco enorme de pagar caro demais? Ter um critério, um preço teto, é essencial. Por exemplo, se eu defino que não pago mais de R$18 na BR Partners, eu estou protegendo o meu capital. Continuar comprando um ativo que disparou, ignorando a relação risco-retorno atual, pode simplesmente destruir a rentabilidade futura da sua carteira. Mas esse preço-teto não é uma âncora que você mesma cria? O que você chama de pagar caro pode ser simplesmente o novo preço justo para uma empresa que mudou de patamar. E se a BR Partners prova que vale R$25, você ficou de fora por causa de uma regra que você mesmo inventou? O custo de oportunidade de não continuar investindo em uma empresa vencedora me parece muito, muito maior do que o risco de pagar um pouco a mais no curto prazo.
Como você diferencia na prática uma melhora fundamental de uma euforia passageira do mercado? Olha, eu não estou falando de prever o futuro. Estou falando de reagir ao que o mercado me diz hoje. E isso me leva a outro ponto. Essa ideia de aportes fixos confunde disciplina com inércia, não acha? Digamos que meu plano era comprar 100 ações da BB Seguridade por mês até agosto. Se nesse meio tempo a ação dobra de preço, por algum motivo, seguir o plano cegamente não é ser disciplinada, é ser teimosa. A disciplina está em seguir a estratégia de buscar o melhor valor disponível naquele momento. Ok, mas a beleza do preço médio é justamente admitir que nós não sabemos o que é caro ou barato com certeza. É uma ferramenta para anular o nosso próprio viés, a nossa emoção que nos manda comprar na alta e vender na baixa. Quando você começa a mudar a alocação a cada mês baseado no que subiu ou caiu, você reintroduz essa camada de decisão e tentar ser mais esperto que todo mundo. E, estatisticamente, para a maioria das pessoas, isso leva a resultados piores. A consistência protege o investidor dele mesmo. Mas o que sempre me incomodou na estratégia do preço médio é a renúncia à inteligência. É como dizer, não confio em mim mesma para tomar uma boa decisão, então vou automatizar tudo. Eu prefiro ser uma gestora ativa do meu próprio dinheiro. E eu prefiro ser um sócio paciente. Meu trabalho é escolher o negócio, não o preço do dia. Deixo o tempo e a consistência fazerem o trabalho pesado. Resumindo, meu ponto é sobre eficiência de capital. Em um mercado aquecido, o meu dinheiro precisa ser direcionado para onde o retorno potencial ajustado ao risco é maior dentro do meu universo de boas empresas. É uma busca constante pela melhor oportunidade. E a minha visão, por outro lado, foca na resiliência e na simplicidade. A força do investidor está em acumular participação em negócios excelentes de forma contínua, confiando que o tempo vai suavizar os solavancos dos preços e garantir que você esteja no jogo para o crescimento de longo prazo. No fim, as duas abordagens têm seus méritos. Talvez o debate não seja sobre qual estratégia é objetivamente superior, mas sobre qual delas cada investidor consegue seguir sem se autossabotar por décadas. Esse estudo não constitui nenhum serviço de análise ou recomendação. Este é um mercado de renda variável, bolsa de valores onde o risco é inerente, toda e qualquer decisão é de cada investidor. Um abraço e até a próxima.